Pai Celestial, primeiramente, Senhor, temos de agradecer de todo o nosso coração. O Senhor sendo Deus, o Criador, o Eterno, Soberano, Único. O Senhor deixou o trono de glória e veio a este mundo, tomando a forma de servo, a forma de homem. Senhor Jesus, nós agradecemos. Vem para abrir o entendimento, Senhor, nosso entendimento. Às vezes achávamos que sabíamos, e o Teu Espírito Santo vem e revela um segredo do mundo espiritual. E então vem a solução, vem, Senhor Deus, a Tua bênção, pois o Senhor é um Deus zeloso e um Pai amoroso. Pai Celestial, muita gente sofrendo, Senhor. Pai, há pouco mais de 30 dias, há pouco mais de um mês, um grande terremoto na Venezuela. Senhor, centenas de vidas partiram para a eternidade repentinamente e muitos familiares ficaram, Pai, sem seus entes queridos, sem seus amados. Senhor nosso Deus, que o Senhor desperte, Pai, cada coração, porque quem está nesta terra, Senhor, precisa habitar no Teu esconderijo, precisa, Senhor, acima de tudo, do Senhor. Pai querido, eu oro por esses que perderam seus entes queridos. E oro agora, Senhor, pela Colômbia. O Senhor nos chama à oração. Pai, tudo acontecendo muito rápido, muito depressa. E mais uma vez, pessoas, Senhor, soterradas, debaixo de escombros, Senhor, de toneladas, agonizando. Senhor, olha para esse povo. Senhor, nosso Deus, as famílias. E aqui no Brasil, Pai, Senhor, olha para os pequeninos, olha para as criancinhas, olha para os pequeninos, Pai, os que já foram, Senhor, os que tiveram suas vidas ceifadas, estão nos Teus braços, mas poderiam estar aqui para cumprir o Seu tempo. Senhor, nosso Deus, Pai querido, Pai amado, ensina-nos, fala com Teu povo, olha para cada família. O Senhor conhece cada coração. Não permita, Senhor, que os enganos permaneçam, Senhor, dentro de quem, Senhor, Satanás gostaria de usar, mas a Tua palavra é viva, é eficaz. A Tua unção quebra e despedaça as cadeias. Abençoa agora, Pai. Olha para o Teu povo. Senhor, fortaleça esse coração que estava angustiado, amargurado, entristecido. Derrama abundância da Tua paz. Toma pelas Tuas mãos de poder. Senhor nosso Deus, mais uma vez encontre o nosso coração receptivo, bem preparado para o Senhor. Para que aquilo que nós ouvirmos do Senhor, Pai, que se venha a praticar. O Senhor mesmo diz: sede praticantes e não apenas ouvintes. Nosso Deus, em nome de Jesus, o Senhor é o único, eterno, soberano, abençoador. Abençoa e guarda o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus? Então, o que mais nos assemelha com o Senhor Deus, não é? Quando Deus criou o homem e a mulher, diz a palavra de Deus, dá uma olhadinha rápida, todos vocês aqui conhecem bem, é Gênesis 1, 26 e 27. Vamos só no 27, que já está bem explicadinho. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Você vê que tanto homens, gênero masculino, como mulheres, gênero feminino, todos somos criados à imagem de Deus. Criados por Deus à imagem de Deus. Agora cabe aqui uma pergunta, não é? O que é que em nós nos torna verdadeiramente assemelhados à semelhança de Deus? Deus é Espírito.
como espírito. O espírito não tem corpo. Nós temos um corpo. Jesus veio à Terra e como homem viveu aqui num corpo humano como o nosso. Porém, a imagem perfeita de Deus ainda não é o corpo. Por quê? Porque, do contrário, todos teríamos que ser iguais, até na aparência. E não é assim. As etnias. O que acontece? É o nosso espírito. O que nós colocamos dentro de nós? O nosso espírito, nós já sabemos que quando Adão desobedeceu a Deus, ele perdeu a natureza de Deus. O Espírito de Deus se retirou dele. Então ele perdeu a imagem de Deus. Isso tem que ficar bem claro dentro, não é? Quem é de Jesus, tá? E não sou eu quem diz isso, tá? Quem diz isso é o Espírito Santo através do apóstolo Paulo, que explica assim: quando nós aceitamos a Jesus e vamos ouvindo as palavras de Deus, colocando-as dentro de nós e praticando, nós vamos então deixando a natureza terrena, os pecados, os erros, as falhas, a linguagem comum. Então vamos recuperando a imagem de Deus. Está lá em 2 Coríntios, dá uma olhadinha comigo. Tudo assim bem breve, que é só para introdução, né, pessoal? Povo de Deus. Capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4. Você vai ver que é simples de compreender. Em 2 Coríntios, capítulo 4, é só uma introdução, né? Tem sempre gente nova nos assistindo. Então, observa assim comigo. 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 3, né? Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Tá vendo? Evangelho encoberto. E as pessoas não ouvindo a palavra de Deus, evangelho aqui é um contexto do que o Espírito de Deus fala nas Escrituras, ou seja, a palavra de Deus, né? E a palavra é Jesus. Então, se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, porque ou não ouviram ou não levaram a termo, não colocaram no coração, não praticaram. O 4 diz: nos quais o Deus deste século, observa que a palavra Deus aqui está com D minúsculo, nos quais o Deus deste século, falando do diabo, certamente, cegou os entendimentos dos incrédulos. Está vendo? Cegou. Às vezes você vai falar da palavra de Deus para alguém e a pessoa diz assim: não estou entendendo nada. Porque ela não abriu o coração. Se ela não abrir o coração, não tem como o Espírito Santo explicar, abrir a palavra. Vocês aceitaram, nós aceitamos a Jesus porque nós compreendemos, ouvimos e entendemos a palavra. Mas o coração abriu. Se não abrisse o coração, não tinha como entender. Então, a desobediência de Adão fez com que o Espírito de Deus se retirasse dele. Aí a natureza de Deus se retirou. A imagem de Deus foi perdida. Então ele ficou tão somente como um ser humano terreno, natural. Ser humano terreno. Isso é importantíssimo, porque muita gente não se importa se prega a palavra para as pessoas ou não. Sem Jesus, ninguém vai poder entrar no céu. Ninguém. Foi até o apóstolo Pedro, não é? Quando muitos discípulos abandonaram a Jesus, eles não suportaram ouvir o que Jesus falava. Diz a palavra com toda clareza. A palavra diz exatamente assim. O Evangelho de João diz, né? Que desde aquele momento, muitos dos seus discípulos voltaram atrás. E já não queriam andar com ele, com Jesus. Porque diziam: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Ninguém quer ouvir que está errado, que está em pecado, que tem determinadas vontades que têm de ser renunciadas. As pessoas não querem ouvir só o que lhes agrada. A verdade é essa. As pessoas ficam esperando, querem entrar no céu. Acho interessante, todo mundo
quer entrar no céu, quer morar com Jesus eternamente. Mas aqui na terra não quer andar com ele. Então, muitos discípulos abandonaram e disseram: duro é esse discurso. Duro. Quem o pode ouvir? Aí, quando aconteceu isso, eles foram embora. Isso depois de Jesus já ter um grande número de discípulos. Já era um número grande. Todos foram embora, ficaram somente os 12 novamente. Aí Jesus virou para os 12 e perguntou: e vós, também quereis ir? Foi a pergunta que ele fez. Porque se quem está pregando, está falando a palavra, vai contestar o quê? Se está corrigindo para a pessoa entrar na palavra, vai contestar o quê? Então, quando Adão desobedeceu a Deus, passou por cima da palavra. Deus disse: desse fruto não coma. Ele desobedeceu, o Espírito de Deus se retirou dele. Muita gente, irmãos, no dia do juízo, não vai se apresentar com a luz que o Senhor havia dado no início, não. Porque à medida em que vai esfriando, vai se afastando, ou não quer mais ouvir correções, não quer mais se alinhar realmente com a palavra de Deus, vai perdendo a luz, vai perdendo. Só você ver as 7 cartas que Jesus escreveu para as igrejas do Apocalipse, e aliás, para os desigrejados. Por que o Apocalipse apresenta 7 igrejas? E Jesus escreveu uma carta, mandou que escrevesse uma carta. As palavras dele foram para cada igreja, para corrigir as falhas de cada uma. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Doa quem doer, irmãos. Mas a realidade é essa. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. A cabeça não vive sem corpo e corpo sem a cabeça. E o corpo está unido. Não são membros amputados. Mas muita gente não gosta de ouvir correções. E é interessante que a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Chega uma hora que tem que largar de mão. Então, quando Adão desobedeceu, o Espírito de Deus se retirou dele. O que ele perdeu? Perdeu tudo. Ele perdeu a natureza de Deus. Ele se tornou simplesmente um ser humano terreno. Só que agora não tem ação no campo espiritual. De onde vêm as desgraças dos demônios? E onde eles habitam? No invisível, no mundo espiritual. De onde vêm os anjos que não têm corpos? E eles vêm para ajudar a igreja, os cristãos, do mundo espiritual. O Senhor Deus ordena, mas nós também não vemos os anjos. Então Adão, ele perdeu toda a natureza de Deus. Quando o cristão desobedece, irmãos, ele sai da palavra. A lâmpada vai se apagando. Ele vai perdendo a natureza. A coisa é séria. Olha, do jeito que os acontecimentos estão tão rápido, as coisas estão rápidas, estão ou não estão de uma forma rápida. Gente, há pouco mais de 30 dias teve um terremoto na Venezuela que foi devastador. Teve o terremoto no Japão, 7,2. Agora teve um aqui na Colômbia de 7,4. Muita gente morta embaixo dos escombros. Foi terrível. E as pessoas ficam nas igrejas e não querem ouvir o que a Bíblia fala. Está na hora de acordar todo mundo. E quem não quiser ouvir, segue o seu caminho. Quem não quer ouvir, segue. Mas tem que falar, irmãos. Quando o cristão peca, ele perde a luz de Cristo. Quando ele esfria, a lâmpada está se apagando. Quando ele age contrário à palavra, ele está distante de Deus. Mas as pessoas dizem que não. Se hoje é interessante, aquilo que Deus diz não, a pessoa abraça e vive aquele não como se fosse
o certo ainda se levanta contra a palavra de Deus e contra as igrejas que pregam a palavra. Só vocês verem o que está acontecendo para que o evangelho não seja pregado. Então só tem uma forma do ser humano. Todo ser humano, antes de aceitar Jesus, ele só tem a natureza terrena. Ele vive, mas a vida de Cristo não tem. Ele vive, mas não está salvo. Ele vive, ou ela, mas não tem poder de ação no campo espiritual. Então é bom entender isso. Que a imagem de Deus é recuperada. Nós vamos ganhando a imagem de Deus à medida em que vamos ouvindo as palavras de Deus e vamos colocando no coração, firmando-as e praticando. Aí a lâmpada vai se acendendo. Exatamente isso. Então observa comigo o versículo 4 ainda. Nos quais o Deus deste século, Deus com D minúsculo é o diabo, deste século. Por que século se Jesus já veio, nasceu como menino há mais de 2.000 anos? Vocês já ouviram, o século compõe aqui a ideia de uma geração. Vocês já viram que de quando em quando surgem coisas que você diz assim, meu Deus, pensei que já tinha visto tudo nessa vida. Sim ou não? As coisas que o diabo, usando as pessoas, faz, não é isso? Sim ou não? Né? Por exemplo, agora tem uma gama de gente espalhada pelo mundo, com a internet então é um tal de um copiar o outro. Vocês já viram pessoas que dizem ser animais? Quem já viu? Tem gente gastando fortuna para se transformar num bicho. Olha que coisa grave. Por que a pessoa diz assim, eu não me sinto num corpo humano, eu me sinto um cachorro, eu me sinto. O que é isso? Tem gente que acha que o diabo é bobo. Tem gente que acha que o diabo não tem uma astúcia, sagacidade, artimanhas para mexer no coração e os sentimentos das pessoas. Para mexer na mente das pessoas. Por isso que é importantíssimo, gente, nós estarmos ouvindo as palavras de Deus, ouvindo insistentemente, constantemente. Só tem uma forma, tá, de receber fé. O Espírito Santo explica que é ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo as palavras de Deus. A fé é pelo ouvir pelas palavras. Depois você vai ler, você já tem o entendimento. O Espírito Santo já te abriu a compreensão das coisas espirituais. Então, quando Adão desobedeceu, a imagem de Deus nele foi perdida. Ele ficou tão somente como ser humano natural. Ele já não tinha o poder de orar e requerer, de ter os anjos de Deus a seu favor. Não. De interagir com o campo espiritual. Não. Tanto que você vê a desgraça. Os 2 primeiros filhos, Caim e Abel. Caim, por inveja e ódio, matou o irmão. Não tinham poder nenhum. Já não habitavam no esconderijo do Altíssimo. Então, aceitar a Jesus é sair do natural para o espiritual. Então, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Quem aqui Deus está chamando de incrédulos? Somente os que se dizem ateístas, os ateus? Não. As pessoas que não creem na palavra de Deus. Porque é através da palavra que o Espírito Santo dá a fé, que vem a fé ao coração. Então, olha só. Então o diabo cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, a luz do Evangelho. Olha a luz aqui. Da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Jesus trouxe esse poder. Nas palavras de Jesus, a natureza de Deus vai ressurgindo e é de dentro para fora. Você vai crendo na palavra de Deus e vai então voltando à comunhão. Ou seja, o que foi perdido em Adão se recebe em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele quer que todo ser humano tenha a imagem e semelhança de Deus. Para quê?
Primeiro, para viver como filho, filha de Deus. Depois, para ser autoridade espiritual sobre Satanás e seus demônios. Bom, então essa primeira base. Agora, então o que mais nos assemelha com Deus? Vocês vão ficar... Bom, vocês aqui já sabem. É a nossa linguagem. Os fariseus, os judeus, né? Quando Jesus iniciou as pregações, os ensinamentos, eles não creram que Jesus Cristo era aquele de quem os profetas haviam falado. Rechaçaram Jesus. Aí eu quero que vocês vejam que coisa interessante na linguagem. Olha João capítulo de número 8, Evangelho de João. Capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43. Olha que coisa interessante aqui. Linda, lindo isso aqui, lindo. João, capítulo 8, versículo 43. Vai comigo. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir? Como é que nós vamos aprender a falar como Jesus falava se nós não ouvirmos? Aí aqui está. Olha só que coisa interessante. Jesus perguntou, falou, por que vocês não conseguem entender a minha linguagem? Ou seja, vocês não me escutam, não vão aprender. Se somos filhos de Deus, com quem nós devemos aprender? Com Deus. Se Jesus veio à terra ensinar para que vivamos como filhos de Deus, abençoados, com poder. Então nós temos que ouvir os ensinamentos dele e aprender. Por isso que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus diz assim, aprendei de mim. Ou seja, tira de mim para você aprenda isso. Mas as pessoas aprendem com as pessoas. Você vê que os modismos estão por aí. Os vícios de linguagem, a forma de falar e a linguagem natural. Linguagem natural não move o mundo espiritual. Anjos e demônios não estão nem aí. A linguagem natural serve para os demônios, porque as pessoas confessam os sofrimentos, as desgraças, plantam maldições na sua vida. E o verdadeiro filho de Deus, não, ele vive como filho de Deus, filha de Deus. Então Jesus falou com os fariseus e disse, ó, por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não entendem o que eu falo? Eu vou te dar uma explicação disso, quer ver? Alguém está falando de uma desgraça que aconteceu, está conversando com você, está falando de uma desgraça que aconteceu num determinado ponto. Aí aquela pessoa vai e diz assim, vai escutando, aquela pessoa vai e diz assim, aconteceu com fulano, amanhã é comigo, amanhã é com você. Aí ela chama a desgraça para ela sem perceber. Aí você que é de Jesus diz assim, não, nem com você nem comigo, em nome de Jesus. Ela fica boiando, literalmente não entende nada. Algumas até diziam, não estou entendendo nada. E outras ficam assim olhando para sua cara como se a gente fosse um ET. Porque é uma linguagem espiritual. Ela está assumindo a desgraça. Porque crê na desgraça. Porque pensa como todo mundo pensa. Só que quem tem a imagem de Deus, é filho de Deus, fala como Deus fala. Então sabe que a desgraça vem do mundo espiritual, não vai assumir. Vai dizer não. Então usa o quê? A linguagem. Como foi que Deus criou todas as coisas? Com palavras. A linguagem. Então, uma das coisas que mais nos assemelha com Deus. Pastora, porque uma das coisas. Porque o nosso coração tem que ser limpo, irmãos. Às vezes a pessoa fala boas palavras porque ela se esforça, mas o coração está cheio de coisa errada. Então, o nosso espírito, quando nós aceitamos a Jesus, ele foi recriado, preparado para receber a palavra de Deus. Para a compreensão das coisas, o quê? Espirituais.
Você não compra um macarrão no supermercado, abre o pacote, joga o macarrão numa travessa na mesa e sai comendo crocante lá, aquela massa crua. Você não faz isso. Você põe dentro de uma panela e faz uma mistura. Ou você bota um molhinho e faz uma mistura. Você trabalhou aquele macarrão cru num fogo quente. Vamos dizer que o fogo é o Espírito Santo. A panela é o teu coração. Você bota... Vocês estão achando engraçado? Vocês estão achando engraçado? Eu vou mostrar para vocês que o coração tem que ferver com a palavra de Deus. Vai lá no Salmo 45, versículo 1, vai. Muito obrigada, André. Você entendeu a minha linguagem. Eu estava aqui procurando uma caneta e sempre fica aqui alguma aqui embaixo. Não tinha nenhuma. Porque eu gosto de assinalar os versículos que eu já li, porque às vezes eu leio 2, 3 vezes. E é proposital. Mas eu quero ter certeza que eu fortifiquei bem aquele entendimento. Por isso que eu normalmente uso caneta nos cultos. Aí a André olhou assim. Glória a Deus por isso. Obrigada. Então vai comigo. Salmo 45. Isso. Versículo de número 1, a primeira parte. O que diz aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma panela d'água vai ferver sem fogo? Sem aquecimento? Então, meu irmão, aquece. Esquenta o teu coração com as palavras de Deus. Ame a palavra. Faça a palavra de Deus ferver dentro de você. Tenha amor à palavra. Se apegue a Jesus. Bota Jesus acima de tudo. Somos criticados? Somos. Quem ama a palavra é criticado. Quem ama estar na igreja, participando de cultos, ouvindo, é criticado. Quem adora ler a Bíblia é criticado. Sabe por quê? Porque tem muita gente dentro das igrejas que é amante do mundo e troca rapidinho, meu irmão, a glória de Cristo pela glória dos homens. Só que na hora de expulsar um demônio, quem não é espiritual não expulsa nem um mosquito, meu irmão. Que isso, pastor? Então está explicado aqui. Você vê que eu usei uma simbologia esquisita. O meu coração ferve com palavras boas. Eu estou ouvindo as palavras, compreendendo. Eu estou meditando e botando dentro de mim. Porque amar a Deus, muita gente diz, todo mundo diz que ama a Deus. Muita gente diz, muita. Muita gente diz que ama a Deus. Está aí no Brasil, tem estátua do diabo em vários lugares. Eu amo a Deus, então eu tenho que ouvir, eu tenho prazer em ouvi-lo. Filho que ama o pai quer escutar o pai. Pais que são bons pais ensinam os seus filhos. E agora? Então nós vamos a outro ponto agora. Então a primeira pergunta agora é, escola bíblica. Qual é a primeira semelhança que apresentamos de Deus quando estamos com as pessoas? A nossa forma de... Então, a nossa forma de falar. Eu tenho a linguagem do meu pai? Ou eu uso a linguagem mundana? Ou eu uso a linguagem comum? Ou eu uso a linguagem natural? Ou eu uso a linguagem do fracasso? Uso a linguagem do medo? Ou dos medos? Uso a linguagem da incerteza ou das incertezas? Eu uso a linguagem da insegurança? Como é a minha linguagem? Porque o que sair da minha boca, principalmente reiteradas vezes, vem de dentro do coração. Por isso que o Espírito Santo diz, filho, põe as minhas palavras no teu coração, no meio do teu coração. Guarda no meio, Provérbios 4. Versículo 20 a 22. Provérbios capítulo 4, versículo 20 a 22. Estamos fazendo um estudo sobre a semelhança de Deus. E uma das características que mais se assemelha a Deus é a nossa forma de falar. Então, versículo 20, o que é necessário? Filho meu,
atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Olha que coisa tremenda, gente. As palavras de Deus têm um poder que vem de dentro para fora, que mexe até com a natureza terrena. São vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Filho meu, mas é filho. É filho. Se o filho é criado numa casa, ele tem a linguagem daquela casa, das pessoas da casa. Ele tem os costumes das pessoas daquela casa. Já se vive uma temporada na vida secular. Um pouquinho de cultos, um pouquinho de oração. Leitura da palavra quando dá. Como vai ter a semelhança de Deus? Como vai ter a natureza de Deus? Como é que o mundo espiritual vai se mover? Então, vamos lá. Então Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Você vê que a linguagem das pessoas, irmãos, muita gente que diz que é de Jesus usa a linguagem natural. Pode usar uma linguagem profissional, porque a verdade é essa, as categorias, os grupos profissionais têm sua linguagem própria. A linguagem que identifica, que caracteriza. Então, se somos filhos de Deus, nós temos que ter a linguagem do nosso Pai. E essa é a linguagem que o mundo espiritual identifica. Quem é verdadeiro filho de Deus, filha ou não. Quem é espiritual e quem é natural. Se você vai repreender o mal, você tem que ser espiritual. Você vai repreender o mal. Quando Jesus expulsou o espírito de enfermidade daquela senhorinha que andava curvada, fazia 18 anos, estava dentro da sinagoga, estava dentro da igreja. Fazia 18 anos que ela estava tortinha. Jesus chamou e viu que ela tinha espírito de enfermidade. Espírito ninguém vê, mas Jesus viu. Dá uma olhadinha lá comigo. Evangelho de Lucas. Capítulo 13. Versículo 10. A cura de uma mulher paralítica. E ensinava no sábado numa das sinagogas. O que Jesus foi fazer na sinagoga? Ensinar. Está vendo, pessoal? Ele foi ensinar. Muita gente acha que sabe tudo, é um problema. Versículo 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Ela tinha um espírito de quê? Tem gente que tem espírito de miséria em cima da cabeça e ninguém vê. E a vida dela não sai do buraco. Ele não consegue dar um passo à frente. Jesus vê. E assim, pois é. Aí quem é de Jesus entende a situação. Então, peraí, nunca consegue melhorar, tem capacidade profissional, tem espírito de miséria aí. Pronto, identificou. Por quê? Porque é espiritual. O casal está brigando. Aí começa uma guerra verbal, guerra de xingar, de ofender, ou guerra física, de pancadaria. Está aí o que a nossa sociedade. Mas quem é espiritual diz, não, tem um espírito aí jogando um contra o outro. Mas não vê o espírito, claro que a gente não vê. Mas o entendimento faz com que você perceba. E então Jesus viu o espírito de enfermidade. E aí o que Jesus fez? Chamou e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados e não no dia de sábado. Caramba, essa mulher estava 18 anos na sinagoga e ninguém viu nada. Ninguém fez nada. Olha só, não viu o espírito, porque era espírito. Jesus viu. Então eles não perceberam nada. Respondeu-lhe, porém, o Senhor
E disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta o quê? Prisão. No dia de sábado desta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Está vendo? Ela tinha um espírito de enfermidade. Satanás estava no comando daquele espírito. Então ela tinha um espírito de enfermidade. As coisas espirituais, o ser humano natural não vai entender nada. Só que Jesus nunca usou uma linguagem natural. Ele nunca disse: você está doente? Então você acredite na doença, porque não tem jeito. Essa não tem cura, essa não tem. Jesus nunca disse isso. Mas Jesus também não proibiu de procurar o médico, não, tá, pessoal? Ele disse que os sãos não precisam de médicos, doentes sim. Agora, se a pessoa puder ser curada pela fé, não é muito melhor se livrar de uma cirurgia, de um tratamento sofrido e doloroso? Claro. Então, o natural não tem poder no campo espiritual, não. Muito bem. Para ter no coração, precisamos primeiro ouvir. Vimos em Provérbios 4. E agora, o que é necessário? É aprender realmente de Jesus. Porque Jesus aprendeu do Pai. Eu tenho que aprender a linguagem de Deus. Eu preciso aprender a linguagem de Deus, que é a linguagem que vai me identificar no mundo espiritual como filha de Deus. E como assim então, pastora? João 8, nós vimos domingo, Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 28. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 28. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou e que nada faço por mim mesmo. Ponto. Agora vem: mas falo como o Pai me ensinou. Olha que coisa interessante. Você vê Jesus, gente, Jesus. Ele está dizendo: o que eu falo eu aprendi do meu pai. Meu pai me ensinou a falar. Não é assim que os pais fazem. O bebezinho, né? Ele ouve a voz da mãe, ele ouve a voz do pai e procura imitar. Normalmente, mãe, então, que é uma puxa de primeira, né? Mamãe, fala mamãe, fala mamãe. Aí o menino abre a boca e diz: é papai. Aí a mãe fica com cara de tacho. Por quê? Porque o pai também ensinou. Ficou na caladinha: papai, papai, papai. Ele conhece bem a semelhança, né? É papai. Então você vê, ó. Falo como o pai me ensinou. A nossa linguagem nos identifica. Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, acima do versículo 69, diz assim: Pedro nega a Jesus. 69. A gente vai ler uma parte, irmãos, que é tremenda, para explicar isso. Só que a gente tem que pegar o contexto. Então a gente pega no 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Está paradinho. O Pedro não está declarando que ele não andou do lado de Jesus? Sim ou não? Está falando rasgadamente. Eu não sei nem o que você está falando. Porque a mulher disse: ó, tu também estavas com Jesus. Você estava com Jesus. Ele disse: eu não sei o que está falando. Não sei o que disse. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Ele jurou.
Ele jurou: eu não conheço esse homem. Olha bem, não conheço. Andou ao lado de Jesus 3 anos, 6 meses e disse: não conheço. Tá. Versículo 73. Olha agora comigo. Aqui está o ponto central. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Ele já não conseguia mais falar como uma pessoa natural, não. Ele já não conseguia falar: não, cuidado, é perigoso. Ele já não: cuidado, você tem que ter medo, olha aí. Ele já não falava. Ele já falava a linguagem que Jesus falava. Ele andou ao lado, ouviu e aprendeu. Então ele já falava como filho de Deus. A tua fala te denuncia. Você está falando com uma pessoa e alguém está do lado escutando. Você diz assim: não fala isso, teus filhos são bênção, herança do Senhor. A senhora é crente? Sou de Jesus. Ah, eu percebi pelo que a senhora está falando. A nossa linguagem nos identifica como filhos de Deus. Agora vê o que Deus manda. Olha que coisa interessante. Agora então, você tem os grandes profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel. Vai comigo no livro de Joel. Está em Mateus, vai. Voltando. Depois do livro de Oséias, né? Indo da frente para trás, obviamente, né? Livro do profeta Joel, capítulo 3, versículo 10. Vai comigo. Quem lê junto? Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Dá uma paradinha. Linguagem de agricultor. Está dizendo assim: prepare as tuas ferramentas para trabalhar. Agora, olha o que diz a seguir. Vai comigo. Diga o fraco. Ué, mas não é fraco, como é que vai dizer que é forte? Aí as pessoas naturais, as pessoas do mundo natural dizem assim: vocês mentem. Você é um fracote, vive aí precisando de vitamina para todo lado. Vive aqui, tropeçando aqui e ali. Olha o que Deus diz. Vai comigo de novo. Diga o fraco. Essa é a linguagem de Deus. Deus não admite que seus filhos confessem fracasso. Deus não admite que seus filhos assumam e confessem maldições. Pastor, e se tiver doente, precisar ir para o médico, você tem que falar o que está sentindo. Mas não significa que Deus não pode curar. E não significa que você tem que ficar para um lado e para o outro: eu sou doente, e que eu sou doente, e que eu estou doente. Você não tem que fazer isso. Então, observe bem. Interessante que os pais aprendem a abençoar os filhos e abençoam. E às vezes não se abençoam a si mesmos. Você sabe que é um erro grave? Porque Deus não atende mentirosos. Você abençoa os seus filhos e não se abençoa. Você assume a bênção para eles e não assume para você. Você é filho de Deus. Diga o fraco. Olha bem o que sai da sua boca sobre você mesmo. Sobre você mesma. Porque primeiramente você tem que se abençoar. Você não vai dar o que você não tem. Então, atenção. Por que tanta gente está dentro das igrejas e nunca melhora? Não dá um passo avante. Em área qualquer que seja. Quem que está dentro? A boca fala que o coração está cheio. Então não adianta profetizar, ou seja, lançar a palavra, se não encher o coração. Se a palavra não estiver fervendo no coração. Fervendo. O meu coração ferve com palavras boas. Filho meu, põe as minhas palavras no teu coração. Guarda-as no meio do teu coração. Então, consagrados a Deus, vamos profetizar. Vamos falar.
Você tem que se abençoar. Você tem que crer na bênção, pensar na bênção e assumir a bênção. Então, bota a bênção para dentro. Faz do seu coração o seu bom depósito. O bom depósito do Espírito Santo. Então, você precisa crer. Não, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Isaías 65. Livro de Isaías, capítulo 65, versículo 16. Quem lê comigo? De sorte que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. Dá uma paradinha. Tem ponto, não tem? Então vamos respeitar o ponto. Vamos aqui respeitar a pontuação. De sorte aqui não é o fator sorteio, não, tá? De sorte é graças a Deus. Que bom. Então assim, que bom. Porque aquele que se bendisser na terra, aquele que se bendisser. Tem gente, muita gente que anda pelas igrejas, os pensamentos são assim. Atenção, os pensamentos são assim. Tudo para mim é difícil. Eu não consigo nada. Ninguém gosta de mim. Poxa, não consigo isso, não consigo aquilo. Bom, a pessoa está totalmente negativa por dentro. Depois abre a boca, né? Tá num culto e a gente diz assim, assuma a bênção de Deus. Eu assumo a bênção de Deus. Mas tá cheia de maldição por dentro. Fala mal de... Maldição é o que foi dito e foi mal. O maldizente é aquele que diz o mal. Então a pessoa se amaldiçoa por dentro. Depois abre a boca e lança palavras vazias. De sorte que aquele que se bendisser na terra, está aqui na terra. Então assuma a bênção. Você não é de Jesus? Então recupera a imagem de Deus. Não, eu sou uma bênção. Pode todo mundo dizer o contrário, deixa falar. Vocês sabiam que o diabo, ele tem demônios especialistas nisso? Para fazer uma pessoa pensar que ela não vale nada, que ela não é nada, que ela nunca vai se levantar, que ninguém vai gostar dela, que ela nunca vai casar, que ela nunca vai prosperar. O diabo é mestre em fazer isso. Aliás, o que o diabo mais gosta é de botar o ser humano para baixo. E tem gente que ajuda. Meu Deus, cruz credo. De sorte. Mas vamos assim, graças a Deus, que aquele que se bendisser na terra será bendito no Deus da verdade. Quem é o Deus da verdade? Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade. Jesus é a verdade. Se o Espírito Santo está dizendo, de sorte que aquele que se bendisser na terra se abençoar, será bendito no Deus da verdade, é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nosso Pai. O que a palavra está dizendo? Está dizendo, assuma a bênção e se abençoe, para que o Pai te abençoe, como filho, você é filha. Então, se eu quero a bênção, eu preciso estar ouvindo, eu preciso crer, eu preciso falar. Então, não, diga ao fraco. Isso não parece absurdo? A pessoa está numa fraqueza que só a misericórdia. Vocês já viram como as pessoas falam isso? Ai, estou tão fraco. Fraca é a galinha da Angola, gente. Vamos despertar, caramba. Não, gente, se não vai falar a linguagem de Deus, que é o Pai, então fecha a boca. Se vai abrir a boca, fale como filho de Deus, como filha de Deus. Por que muitos cristãos repreendem uma dor e a dor não tem nada, não tem nem doença nenhuma. A dor não vai embora. Por quê? Porque crê nela. E muitas vezes fala dela. Está distraída, é uma dorzinha. Não sei o quê. E depois vai com outras palavras.
Ou seja, uma duplicidade de confissão. Confessa como pessoa natural para depois falar como filho de Deus. Não, a gente tem que escolher. Como é que eu vou falar? Eu vou falar como Deus fala. Ele é meu pai. E ele não tem filhos amaldiçoados. Então ele manda que eu me abençoe. Que eu assuma a bênção e abençoe a mim mesmo. A gente lê que Jesus levou as nossas enfermidades. Tem gente que só fala da doença o tempo todo. Caramba! Quando for expulsar, não tem autoridade nenhuma. Então, meu irmão, quem não tem a fé para a cura pelo poder de Deus, vá ao médico. Mas evita falar no mal. O mal não tem que estar na boca do cristão. E aí? Então, sempre lembrar disso. Digo fraco, eu sou forte. Então, vamos lá. Para a gente concluir hoje esse entendimento, tá? Então, diga comigo, somos filhos do Deus Altíssimo. Somos semelhantes a Deus. Diga, somos semelhantes a Jesus? Sim, Jesus tomou um corpo como o nosso. Então, nós temos que ser muito firmes nas palavras. E agora, pastora, o apóstolo Pedro entendeu muito bem, viu? Pedro, depois do Pentecoste, nota 10. Vai comigo lá na primeira carta de Pedro, lá atrás. Primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 11. A mesma coisa, a primeira parte, a pontuação. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. A primeira parte. Olha só. Se alguém falar, fale segundo. Porque na palavra de Deus não tem erro, irmãos. A palavra de Deus não tem dúvida. A palavra de Deus não tem medo. A palavra de Deus não tem... Ela explica. Mas a boca de Jesus nunca teve isso. Então, se alguém falar, fale o quê? Segundo. Por que segundo? Ah, foi com fulano, amanhã é contigo. Não é assim que as pessoas falam? Mas o que Deus diz? Deus diz assim, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma. Não é isso que Deus fala? Por que em vez de falar igual a pessoa não fala como Deus manda, como Deus fala? É muito comum, irmãos, o povo de Cristo ter a linguagem natural das pessoas e pouquíssimo da linguagem do Pai. Como vamos ser filhos de Deus se não tivermos a mesma linguagem do Pai? Nós só vamos ser considerados filhos de Deus, primeiro, se aceitamos a Jesus. Segundo, se aceitamos, tivemos nosso espírito recriado. Terceiro, se nós ouvirmos e guardarmos a palavra de Deus para praticar. Então, nós falávamos a linguagem natural. A linguagem das incertezas, a linguagem dos medos, a linguagem dos fracassos. Porque tudo era, aos olhos humanos, era verdadeiro, aos olhos humanos. Mas não era aos olhos de Deus. Porque o diabo rouba, mata e destrói. Aí Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Então Jesus vem para desfazer o que o diabo fez. Então cristãos que não têm a linguagem de Deus, do Pai, que não falam como Jesus fala como ele falou quando esteve no mundo, não tem essa semelhança, não tem. Por isso que muitas vezes, irmãos, o mal não obedece. Tem aquele exemplo que eu tenho dado, daqueles 7 filhos de um sacerdote que não aceitaram a Jesus. Eles viram Paulo, apóstolo, expulsar demônio. Para expulsar demônio, tem que ser filho de Deus. Para expulsar demônio, tem que ter a semelhança de Cristo. Para expulsar demônio, tem que ter o nome no livro da vida, vestes espirituais e a linguagem de Deus. Eles foram expulsar os demônios porque viram Paulo expulsar. Eles viram Paulo expulsar o demônio e ouviram as palavras que Paulo usou. E Paulo usou o nome de Jesus. Paulo disse que os expulsava em nome de Jesus.
Eles caminharam, o demônio resolveu fazer graça com eles e manifestou um demônio no homem e eles foram expulsar. Só que eles disseram exatamente essas palavras. Vai lá comigo em Atos 19. Volta um pouquinho no livro de Atos. No capítulo 19. No versículo 13. Atos capítulo 19, versículo 13. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha só, eles conjuram por Jesus. Eles querem expulsar pelo nome de Jesus, mas eles não têm Jesus. A quem Paulo prega. Olha que absurdo. A reboque, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Eles não eram conhecidos no mundo espiritual como autoridades sobre os demônios. Por quê? Porque eles não eram de Jesus ainda. A linguagem deles era a coisa mais natural do mundo. Aí eles resolveram imitar Paulo expulsando demônios sem ter Jesus. Quem é Jesus? A palavra de Deus. Então, quem é de Jesus tem a palavra de Deus no coração, na mente e na boca. Forte, né? Sim ou não? Então, gente, olha só. A linguagem natural das pessoas, tá? Ela serve para as comunicações naturais. Nós falamos e as pessoas entendem. Eu estou falando. Você comprou isso. Ótimo, graças a Deus. Que cor é isso aqui? É vermelho? É vermelho. Tá, o vermelho é vermelho, o azul é azul. Só que no mundo espiritual você não vai mandar nada. No mundo espiritual diga o fraco, eu sou forte. É fraco, diz que é forte. Por quê? Porque crê que é forte. Por quê? Porque Deus é forte. Por quê? Porque Jesus é forte. Tem que falar como filho, filha de Deus. Mas para falar tem que ter autenticidade, né, gente? Falar o que crê, falar o que sabe, falar o que conhece. Se as pessoas não procuram conhecer Jesus, então vivem no natural e falam no natural. E aí, pastora? Estamos indo com o estudo das palavras, certo? Então, antes de eu abrir a boca para abençoar alguém, eu não tenho que assumir a bênção para mim mesmo? Sim ou não? Aí a pessoa diz assim: eu sou um infeliz, eu sou um desgraçado, eu sou infeliz. Não, meu filho é uma bênção. Ele vai ser bênção, ele vai ser próspero. Deus nunca vai confirmar essa boca. Deus nunca vai confirmar essa boca. Então o assunto agora é boca. Pastora, agora, pessoal, vocês creem que tem uma exigência séria de Deus para isso? Para o Espírito Santo confirmar o que sai da sua boca, tem uma exigência, sabia? Segunda carta de Timóteo. Exigência de Deus, segunda epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 2, versículo 19. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Vamos juntos? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, se fala o nome de Jesus, tem que se afastar da iniquidade. Eita! Tá aí, irmãos. Iniquidade. O que é natural. O ser humano erra, fala errado, peca para todo lado.
E quando aceita Jesus, pessoal, ainda não entendeu que tem que corrigir a linguagem. Então, usava a linguagem dos medos. Os perigos são os mesmos. Mas agora é filho, filha de Deus. Então, antes não tinha poder, agora tem poder. Então, antes não tinha semelhança de Deus, agora recuperou, alcançou a semelhança de Deus, exigência de Deus. Deus está dizendo, você quer usar o nome do meu filho? Você quer usar o nome de Jesus? Então se afasta de toda iniquidade, limpa essa boquinha. Vai de novo. Todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são, e qualquer que profere o nome de Cristo. Então, uma última pergunta no dia de hoje, nesta escola bíblica. A quem Jesus autorizou usar o seu nome? Expulsar demônios e usar o seu nome, ter o seu nome na boca. A quem Jesus autorizou? Aos discípulos. Exatamente, aos discípulos. Jesus não autorizou o mundo a usar o nome dele. Mas pastor, Jesus não veio para o mundo? Sim, primeiro aceita Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Se torna filho de Deus. Tem os pecados lavados pelo sangue de Jesus e o nome registrado no livro da vida, certo? Então agora é filho. Então agora vai aprender o que? A linguagem do Pai. Está dando para entender? Pessoal, linguagem natural não opera o poder de Deus. Linguagem do homem natural não opera o poder de Deus. Se você vai falar, fala segundo as palavras de Deus. Ah, isso aí está muito difícil, mas para Deus nada é impossível. Amém? Ah, você nunca vai ser ninguém na vida. Jesus já me fez mais que vencedor, morreu por mim. Cuidado que ali é perigoso, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Agora eu vou perguntar para vocês, o mundo vai entender isso? Ah. Amém? Obrigado, Jesus.